Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Karine, sou professora de Biologia de vocês. Vocês já tiveram aula com a professora Clara, que é a professora de Bio 1, com o professor Leonardo, que é o professor de Bio 2, e agora vocês vão ter aula comigo, que sou a Karine, professora de Bio 2 também. Eu divido a matéria de Bio 2 com o professor Leonardo. Bom, essa aula é meio incomum, videoaula, a gente ainda está se adaptando, então não repare que às vezes a gente vai falar sem graça, vai gaguejar, enfim. Mas é isso, prazer em conhecer vocês, mesmo que não ao vivo, em breve, se tudo der certo, vamos conhecer ao vivo. E é isso, hoje eu vou estar continuando a aula do professor Leonardo, que é sobre a composição química dos seres vivos. Nesta aula de hoje, nós vamos estudar um pouquinho sobre os lipídios, as proteínas e as enzimas. E eu espero que vocês também deem uma olhadinha no módulo, na apostila que vocês têm, no módulo 1, do conteúdo de Bio 2. E qualquer dúvida, depois da aula e depois de ler o módulo, eu estarei online no bate-papo do Facebook para conversar um pouquinho com vocês, tá bom? Espero que vocês estejam bem, estejam em casa e se cuidando e lavando sempre a mão, né? E é isso aí, prazer, tá? Beijinhos! Vamos falar um pouquinho sobre os lipídios, as proteínas e as enzimas. Começando pelos lipídios, que são as gorduras. Eles são substâncias insolúveis em água. O que isso quer dizer? Eles não possuem afinidade pela água. E o que faz eles serem insolúveis em água é a outra característica que eles possuem, que é ser apolar. Nós sabemos que a água ela é uma substância polar, ou seja, ela não forma cargas elétricas. Então é só lembrar da regrinha, semelhante dissolve semelhante. Então a água, que é polar, só vai dissolver quem é polar. E o lipídio ele é apolar, então não vai ser dissolvido pela água. Então ele vai ser dissolvido em quê? Em solvente orgânico, como éter e acetona. Os lipídios eles são compostos por carbono, hidrogênio e oxigênio. Em alguns casos, eles também podem conter na sua composição o nitrogênio, o fósforo e o enxofre. Em relação às principais funções dos lipídios, eles podem atuar como isolantes térmicos, como, por exemplo, em alguns animais que vivem em ambientes frios, como as baleias e o leão marinho, eles possuem uma camada de gordura revestindo o corpo deles. E essa camada de gordura vai auxiliar com que eles não percam calor por ambiente. E essa camada de gordura são os lipídios. Então, uma outra função é atuar como reserva energética, como, por exemplo, os nossos adipócitos. Eles são usados como reserva energética. Os lipídios eles também são constituintes da membrana plasmática, através dos fosfolipídios, que são um grupo de lipídios que a gente vai ver mais na frente. Eles também podem ter função regulatória, auxiliando na regulação e funcionamento do organismo, através de hormônios sexuais, como por exemplo progesterona, estrogênio, testosterona, através de absorção de vitaminas, como por exemplo vitamina A, D, E, etc. Uma outra função também é auxiliar as plantas na fotossíntese. Eles fazem isso através dos carotenoides, que são tipos de lipídio, que são um grupo de pigmentos dos lipídios. Eles também podem servir como impermeabilizantes. As folhas de algumas plantas elas possuem uma espécie de cera que vai impermeabilizar e fazer com que elas não percam água para o ambiente. Falando um pouquinho sobre os ácidos graxos, que eles são os lipídios mais conhecidos. Eles são formados por cadeias longas de carbono com um grupamento oxila em uma das suas extremidades, podendo ser de dois tipos, saturadas ou insaturadas. Quando eles são saturados, eles fazem apenas ligação simples entre seus carbonos. Quando eles são insaturados, eles podem fazer ligações duplas entre os seus carbonos, como observado em vermelho aqui na figura. E uma outra característica dos lipídios é que eles são a segunda opção energética da nossa célula. Ou seja, na falta de carboidrato, que é a primeira reserva energética, eles vão utilizar os lipídios. E os principais tipos de lipídios
que nós temos são os glicerídeos, os esteroides, os cerídeos, os fosfolipídios e os carotenoides, que são os pigmentos. Então vamos começar falando um pouquinho sobre os glicerídeos, que são os lipídios mais simples. Bom, eles são os óleos e as gorduras. São formados pela união de ácidos gráficos com um álcool, que é o glicerol. O mais famoso que existe é o triglicerídeo, que é formado a partir de uma união de 3 ácidos gráficos mais o glicerol. Então, nessa figura aqui no slide, nós podemos observar, primeiramente, a estrutura de um glicerídeo, que é a formação de uma molécula de ácido graxo ligada ao glicerol. E essa união vai ser feita através do grupo hidroxila, que é o OH, da molécula do glicerol, que está à esquerda na figura, com o grupo carboxila, que é o H2, do ácido graxo. Então, vocês podem observar que nessa ligação vai ocorrer uma perda de uma molécula de água, porque o H2, o OH da molécula com H2 da outra vai formar um H2O. Então, vai ocorrer essa desidratação, que é essa perda da molécula de água. E o nome dessa ligação que ocorre entre um álcool e um ácido graxo, que aqui no caso o álcool é o glicerol, nós chamamos de ligação éster. Bom, para formar, né, o triacilglicerol ou triglicerídeo, que é a gordura propriamente dita, então nós temos uma ligação de 3 moléculas de ácido graxo com o glicerol, como está sendo mostrado aqui em vermelho. Uma questão importante dentro dos grupos dos glicerídeos são as gorduras insaturadas e saturadas. As gorduras saturadas, elas vão ter somente ligações simples entre seus carbonos, que formam o ácido graxo. Então, consequentemente, elas ficarão mais juntas. Então, vai tornar essas gorduras sólidas na temperatura ambiente, que são as gorduras propriamente ditas. Gorduras animais, carnes, leite, etc. Já as gorduras insaturadas, elas vão possuir pelo menos uma dupla ligação entre seus carbonos, como já falei. Então, isso vai fazer com que o carbono naquela região da dupla ligação, ele fique mais distante um carbono do outro. Então, vai fazer com que essas gorduras elas sejam líquidas em temperaturas do ambiente. Então, são os óleos propriamente ditos, que podem ser os óleos vegetais, o azeite, o óleo de milho, girassol, etc. Nós sabemos que a gordura insaturada ela vai ser bem melhor do que a gordura saturada, porque a gordura saturada ela tem uma maior facilidade de se prender nos nossos vasos sanguíneos. E assim, ela pode causar algumas doenças cardiovasculares, como, por exemplo, a arteriosclerose, que é uma doença que é caracterizada pelo acúmulo de gorduras nas nossas artérias. Então, além das gorduras saturadas e insaturadas, vai existir também uma outra gordura que é muito importante, que é a gordura hidrogenada. Esta gordura ela é fabricada na indústria alimentícia. E ela é fabricada através de um processo de hidrogenação catalítica. O nome é complexo, mas vocês vão entender. Esse processo, ela transforma a gordura de origem vegetal, que no caso é o óleo, em uma gordura sólida. Então, o óleo vegetal, que possui as ligações insaturadas, ele vai sofrer a adição de hidrogênios. Então, isso vai acabar desfazendo essas ligações que ele possui insaturadas. Agora nós vamos falar um pouquinho de outra classe dos lipídios, que é muito importante, que são os fosfolipídios. Na sua composição, eles possuem uma molécula de glicerol, 2 moléculas de ácido graxos e um fosfato. Esse grupo fosfato, a molécula do fosfolipídio, é o que vai conferir o caráter polar desta molécula. Ou seja, uma parte dessa molécula vai ser polar, vai interagir com a água. E por que eu disse uma parte? Porque os fosfolipídios eles são divididos
em cabeça, que está em vermelho aqui na figura do lado esquerdo, e cauda, que está em marrom na figura. A parte que tem afinidade com a água é a cabeça. E a cauda, ela não tem afinidade com a água, então ela é apolar. Eles são os principais constituintes da membrana plasmática. Isso é muito importante. Se não tivesse fosfolipídio, não teria membrana plasmática, basicamente. Então, na membrana, eles ficam dispostos da seguinte forma. Vamos reparar na figura da direita. Na membrana vai existir uma bicamada lipídica, que essa bicamada é uma bicamada de fosfolipídios. E eles vão ficar agrupados da seguinte forma. As cabeças vão ficar voltadas para a parte de cima, a parte externa, né, da membrana, que vai estar em contato com a água, e as caudas, elas vão ficar voltadas para a parte interna, que não vai ter contato com a água. Bom, agora vamos falar de um outro grupo de lipídios, que são os esteroides. A sua molécula é formada por 17 carbonos dispersos em 4 anéis fusionados, como na figura no lado direito. E o principal componente desse grupo é o colesterol, que é muito famoso, todo mundo conhece, né? E eles possuem diversas funções importantes, como, por exemplo, construção da membrana plasmática, função regulatória. Eles facilitam a digestão de gorduras através da formação dos sais biliares, que é um precursor para a formação dos hormônios sexuais também, como testosterona, progesterona e estrogênio. Bom, eles são metabolizados pelo fígado e existem de duas formas, que é o que chamamos de LDL, o colesterol ruim ou não tão bom, e o HDL, que é o colesterol bom. O LDL, o nome dele é lipoproteína de baixa densidade, e o HDL, lipoproteína de alta densidade. O LDL em excesso, ele pode causar problemas cardiovasculares no organismo. Ele acaba depositando, em excesso, ele acaba depositando o colesterol nas artérias. Já o HDL, ele vai vir colhendo esse colesterol que está depositado para devolver ele para o fígado. Então, por isso que o HDL é tão importante. Agora, vamos falar um pouquinho sobre as ceras, que são os cerídeos. Eles são formados pela união dos ácidos gráficos mais o álcool, de cadeias longas. Eles possuem como principais funções, são impermeabilizantes. Nas plantas, eles vão evitar a perda excessiva de água. Eles também podem servir como reserva energética nos fitoplânctons. Eles também podem ter função de proteção, são as ceras produzidas pelos nossos ouvidos, por exemplo, proteção da nossa pele. Por exemplo, as abelhas também podem utilizar as ceras para formar as colmeias, etc. Eles são muito importantes. E por último, não menos importante, nós temos os carotenoides, que são os pigmentos presentes em diversos vegetais. Eles auxiliam as plantas na absorção de luz solar, para o processo de fotossíntese, né? Um grande exemplo desse grupo é o beta-caroteno, que é responsável pela cor laranja, na cenoura, na abóbora, etc. Ele também é importante para a nossa visão, porque quando consumimos o beta-caroteno, ele é quebrado e transformado em vitamina A no nosso organismo. Então é isso, essa é a aula de lipídios.